Mais uma Belly Live aqui. Estamos aqui na preparação da nossa Belly Live com a professora Najwa Zaiden. E daqui a pouco vamos começar. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótima, tá me ouvindo bem? Oi, você, tá me ouvindo bem? Muito bem. Só ajeitar aqui o meu tripézinho. Tá linda, professora. Aí tá frio. Bastante. Aqui em São Paulo hoje tá bem frio. Meu Deus do céu, gente, eu não suporto frio, sofro demais. Ah, mas aqui em São Paulo é sempre um problema, porque vira e mexe a gente tá entre frio, calor. Nós temos as 4 estações do ano num dia só aqui. Meu Deus, professora, então é loucura. Essa professora tá linda. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Para nós aqui do Bailarinas do Oriente, é uma honra tê-la aqui. Gente, para quem não conhece, a professora Najwa é uma bailarina reconhecida aqui no nosso mercado, internacional, já foi para vários países. A última vez foi à Coreia. Tem um trabalho lindo, passou pela Teocalili, então ela tem uma história muito rica, né, profissionalmente, para passar para a gente. E nós vamos fazer uma entrevista hoje muito legal sobre o tema de espetáculo e espetáculo de dança do ventre, do sonho ao palco. Professora, quer se apresentar? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui, né, nessa página. Carol, muito obrigada pelo convite. Deixo aqui também o meu respeito à sua página, que é uma página que apoia a nossa arte, uma página que divulga todas as bailarinas, sem preconceito, divulga talentos, né? Assim por se dizer. É, é uma página que nos incentiva muitas vezes. Eu acho que às vezes tem bailarinas que pensam em desistir, encontram pedras pelo caminho, e a sua página nos ajuda e ajuda essas mulheres a se manterem firmes na dança, porque nós que somos bailarinas sabemos que nem sempre é fácil. Nós temos momentos que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em largar tudo, e a sua página nos traz diariamente doses, pílulas de coragem, incentivo para que nós possamos continuar a dançar e nos curarmos através da dança, sermos felizes, independente se você faz a dança para saúde ou para bem-estar, independente se você faz a dança para se profissionalizar, resgata as coisas lindas do passado, resgata muita coisa boa, que muitas bailarinas atualmente não sabiam nem que tinha acontecido, né? Todo esse processo aí lá atrás da história da cronologia da dança. Então, é uma página temporal do ontem, do hoje e do futuro também, porque vocês sempre prospectam coisas que vão acontecer. E eu me sinto muito honrada em estar aqui, podendo conversar sobre um assunto tão é, importante para todas as escolas, já que os espetáculos acontecem, né, todos os anos. Talvez dar algumas dicas de como eu trabalho e de como as pessoas podem fazer para melhorar, para enriquecer os seus espetáculos. Tenho a honra de dividir com vocês. Acabei de voltar da Coreia, vi muita coisa bacana lá também, a respeito de espetáculos e outras coisas mais. E eu vou ficar muito feliz nesse tempinho que nós vamos ter aqui de dividir isso com vocês. Professora, muito obrigada. Primeiramente, eu vi que a professora já fez vários espetáculos de dança, já vi que fez Rei Leão, que eu achei lindo, Aladim. E, professora, como começa o seu processo criativo de organizar um espetáculo de final de ano da escola? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar em mente é que não vai ser fácil. Porque geralmente a gente tem uma questão de logística, de ensaios, de corpo de baile. Nós estamos falando de mulheres, né, de meninos e meninas que vão ter aí que dedicar um pouco mais do seu tempo
para que a gente possa aí ter um contexto, né, de um espetáculo perfeito. Quando eu falo perfeito, eu não estou falando perfeito de corpos perfeitos no palco, eu digo perfeito na sua administração, na sua logística. Nós estamos trabalhando com o dinheiro das pessoas, nós temos que dar um retorno, né, para essas pessoas positivo, porque qual o sentido de você ter um aluno ali que pagou para participar do processo, para estar no processo, e de repente ele fica desgastado, né, ao longo do processo, e você perde um aluno depois no final. Então, a primeira coisa, qual é o tipo de espetáculo que você quer fazer? 90% das escolas fazem teatro, né? Fazem aquele esquema de teatro. Eu, desde 2013, eu não faço teatro, eu faço um jantar e acoplo o espetáculo dentro de um jantar. Essa é a primeira coisa. Porém, há de se pontuar que isso são 2 trabalhos. Você coordena 2 espetáculos, porque você coordena o espetáculo físico do corpo de baile, da elaboração coreográfica, papapá, administração de tudo isso, e também a parte disso, um jantar. Essa é a primeira parte. Mas vamos falar do mais comum, que é a questão do teatro. Eu acho que inicialmente é a escolha do tema. Tá? O tema vende muito, o tema vende muito. Então, assim, o que nós vamos querer falar, né? O que nós vamos querer dizer? Temas que eu sei que tem aí um apelo de mercado muito grande, que as pessoas gostam muito de assistir e que as pessoas acabam se interessando mais em participar e ir ver esse espetáculo. Temas egípcios, que até então são temas históricos e que são de conhecimento comum, de cunho geral das pessoas, tipo Cleópatra, Ramsés, as pirâmides, são temas que chamam muita atenção do público. Porém, de uns anos para cá, eu também percebi que os temas da Disney também chamam bastante atenção. Porém, também, você conseguir fazer essa fusão da história com a dança do ventre, tem que ter muito cuidado. Você não pode fugir do enredo da história e também não pode fugir da dança do ventre. Então, a primeira coisa é você ser certeira na escolha do tema que você vai abordar no espetáculo, tá? Então, isso é muito importante para que as pessoas tenham consciência de quem for assistir, se vai se interessar para ir, se vai ter interesse das pessoas em assistir, porque assim, os familiares geralmente vão, né? Os familiares geralmente vão assistir as suas filhas e tudo mais. Mas a gente também tem que contar que a gente quer expandir o conhecimento, né? Para outras pessoas, então a gente espera receber pessoas que não fazem parte de parentes, né? E agregados do corpo de baile, pessoas de fora também. Né? Nós que somos bailarinas, a gente gosta muito de ir no espetáculo uma da outra, para a gente ver como é que é a logística, a ideia, como é que é a coreografia e a elaboração. Então, a gente também espera receber pessoas de fora. Professora, então, assim, uma das partes que mais me despertam curiosidade do início desse processo de se criar um espetáculo é o enredo, é a escolha do tema. Porque, como você falou, ele tem que despertar o interesse do público, né? Tem que despertar a curiosidade, eu quero assistir aquilo, né? Os seus últimos temas que eu vi, eu achei o máximo, eu achei muito interessante, porque são temas que eu gosto, que mexem com a nossa memória emotiva, que são os últimos que eu vi foi da Disney, da princesa Jasmine, né, do Aladdin. Então, eu achei o máximo, ficou um encanto. E essa escolha do enredo, a professora faz uma pesquisa, a professora monta uma sinopse, como é que é? Na verdade, eu sou intuída, né? Eu sempre tenho uma intuição. Então, tipo assim, quando eu tenho uma intuição, eu ganho intuição para 2, 3 anos. Então, tipo assim, esse ano eu vou falar de fulano de tal. O ano que vem eu vou falar de Beltrano. Tararararararará. Então, geralmente, eu tenho 3 anos engatilhados de espetáculos já, de temas que eu vou abordar, né? Então, quando eu escrevo os da Disney, geralmente eu tenho um apoio para escrever, porque eu confesso que eu não sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade com leituras de livros, essas coisas, né? E eu gosto muito de pautar o que é da Disney, não em filmes, e sim em leituras de livro que são mais complexas. Agora, os temas egípcios, devido ao meu conhecimento, eu já fui para lá muitas vezes, eu trabalho lá também, eu gosto de escrever. Porque eu também saio da história dos livros e da questão acadêmica e também coloco o que eu vejo lá. Por exemplo, esse ano eu vou fazer o Cleópatra.
Existe um inconsciente coletivo sobre o Cleópatra, né? Que é a história que foi trazida para que as pessoas conheçam ela. Só que quando eu cheguei lá no Egito, que eu fui para Alexandria e conheci a cidade dela, conheci a história dela, isso ruiu na minha cabeça, porque até então tudo que eu tinha lido sobre Cleópatra, tudo que eu tinha tido de contato acadêmico caiu por terra, entendeu? Então, assim, é igual tese de mestrado. A gente tem lado A, lado B, lado C. Então, tipo assim, eu criei uma outra história sobre ela na minha cabeça que não é verdade, entendeu? E, assim, é a mesma coisa se você falar por exemplo, dos faraós. Quando você vai para o Egito e você enxerga isso de perto, você tem uma outra ideia do que é a realidade, entendeu? Então, assim, o contato, quando você fala de uma coisa, por exemplo, a Disney, eu não vivi no Rei Leão, eu não vivi o Aladdin. A gente tem uma pauta, né, pseudo, né, imaginária, como se eu tivesse lá o que aconteceu. Quando a gente fala de coisas palpáveis, de coisas existentes, de história, o Egito, por exemplo, é uma coisa que, quando você vai lá, quando você visita, você tem uma outra dinâmica. Então, por exemplo, Cleópatra, esse ano, eu vou tentar ir pelo inconsciente coletivo, aquilo que todo mundo sabe dela, o que todo mundo conhece. Mas existe um outro lado muito curioso sobre a história dela que eu não vou abordar e não vou causar, tipo, polêmica, porque eu quero que as pessoas tenham essa coisa, a história dela no inconsciente coletivo. Então, essa questão da escolha do tema é muito importante, é muito chamativo. Cleópatra é um tema chamativo. E a elaboração você escreve, eu, por exemplo, escrevo por tópicos, e aí depois desses tópicos eu vou fazendo a distribuição desses tópicos para a minha companhia de dança e as companhias convidadas, entre o corpo de baile convidado, porque para você ter um espetáculo de alto nível, você precisa ter bailarinos de alto nível convidados, né? Um espetáculo, você não pode só contar com as suas alunas, né? A gente precisa de um reforço, né, teatral e artístico forte, uma base forte, né? Então, essas equipes são, né, convidadas, esses bailarinos, né, profissionais são convidados para que eles reforcem o espetáculo, que ele entrem nos personagens que lhes são oferecidos e tragam para o palco um pouco da sua arte além da dança, um pouco do seu teatro, um pouco da sua força, né, da sua expressão e da sua presença de palco, presença cênica. Eu gostei muito do que a professora falou, porque realmente a união ela faz a força, né? Uhum. Ela fortalece o nosso mercado, o mercado pelo qual nós somos apaixonadas, né, de dança e de dança do ventre, ele deve realmente se unir para promover esses lindos espetáculos para nós mesmas, né? Para nosso mercado e plateia, e entregar esse sonho para o público, porque eu adoro assistir professora final de ano espetáculo de dança. Eu Eu acho, amo. eu acho assim que quando que os seus convidados vão embora, lembrando daquele dia, e quando seus convidados choram, você cumpriu a sua missão. Eu sempre falo para as minhas alunas, se o povo não chorar na plateia, alguém não chorar, a gente não cumpriu a nossa missão. Mas se eles saem de lá, quer um exemplo básico? Por exemplo, no meu que é jantar. Eu tenho que pegar o microfone e falar, gente, por gentileza, acabou, vamos desocupar o salão, já são tal hora. E as pessoas continuam lá, porque elas se sentiram à vontade, elas gostaram, elas querem ficar ali. Isso é um grande exemplo. Quando as pessoas não querem ir embora, quando as pessoas se emocionam, quando as pessoas levantam para aplaudir. Se a pessoa levanta para aplaudir, que é coisa melhor do que isso, do que no final do espetáculo as pessoas levantarem para te aplaudir. Eu É falei, verdade. gente, se tiver choro, se levantarem e a gente tiver que tocar o pessoal do salão de festa, significa que a gente cumpriu a nossa missão. É verdade, professora, porque o espetáculo, quando ele toca na gente, ele cumpriu a missão. Ele passou a emoção, ele transbordou a emoção. Então, deu certo, foi sucesso. É nisso, Exatamente. é nisso que eu creio. E, professora, detalhes técnicos, como escolha da iluminação, Bom, cenário. cada tema exige, né, uma elaboração cênica, audiovisual, porque às vezes a gente tem que ter telão, a gente tem que ter retroprojetor. Musical, a escolha da trilha sonora é muito importante.
A escolha do elenco, como eu já falei anteriormente, é muito importante. E distribuir esse elenco no espetáculo numa cronologia de começo, meio e fim que torne o espetáculo interessante. Que as pessoas não fiquem entediadas. Porque eu vou falar uma coisa muito importante aqui para vocês agora. Vocês vão de concordar comigo. As pessoas que não têm contato com a música árabe, por exemplo, que elas não têm similaridade auditiva, chega uma hora, depois da 10ª música, por exemplo, elas acham que todas as músicas são iguais. Por mais que elas vejam as pessoas dançarem de formas diferentes, entendeu? No palco. A música soa no ouvido delas como se fosse a mesma coisa. Então, a gente há de ter esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado na elaboração da trilha sonora, em deixar essa dinâmica auditiva atrativa para o público, para que ela não se torne uma coisa enfadonha e repetitiva. Isso é muito importante. Porque eu não sei se você já ouviu isso. Tipo assim, você vai num show, uma pessoa que não tem contato com a dança, tipo assim, nossa, parece que essa música é a mesma, que era a mesma da outra, que parece que é a mesma música, parece que voltou. E aí isso se torna uma coisa meio enfadonha. Então, uma coisa que eu vou contar aqui, um segredo para vocês. Misturem músicas orientais com músicas ocidentais. Isso eleva 2 núcleos auditivos da pessoa. Ela vai para o árabe, depois ela volta para aquilo que ela conhece, ela vai para o árabe de volta e volta. Entendeu? Isso faz uma dinâmica auditiva que não deixa ele preso naquele círculo de música viciada. Músicas com altos e baixos, né? Momentos de altos e baixos que despertam na plateia, né? Essa coisa de acorda, ai, eu estou emocionada, ai, mas isso aconteceu. Isso é muito importante. E cada tema há de se ter o cuidado, desde a elaboração dessas partes técnicas que a gente comentou aqui, iluminação, composição cênica, recepção dos seus convidados, por exemplo, no meu caso é jantar. Nas mesas eu coloco alguma coisa para colocar nome de bailarina, por exemplo, que tem o tema da festa. Entendeu? Isso é um carinho, é um respeito com os convidados, com a sua família que vai te assistir. O nome da bailarina na mesa, o enfeite que tem a ver com isso. No caso de um teatro, um programa que respeite a ideia do espetáculo, entendeu? Um programa que esteja de acordo, uma ambientação, uma recepção desse público. O teatro é uma coisa muito bacana, por exemplo, uma coisa que eu nunca vejo as pessoas fazerem. Tipo, vou fazer um espetáculo no teatro que vai falar de Ramsés. Por que não colocar as pessoas que estão distribuindo esses panfletos trajadas de um faraó, por exemplo? Montar uma cênica na parte externa do teatro ali, para que as pessoas cheguem e imaginem que ela está no Egito. Tipo, um povo, sabe, fazendo pão, montar uma cênica ali para a pessoa já adentrar, porque ela vai ficar 2, 3 horas sentada ali. É diferente do meu, que as pessoas comem, olham, levantam, é diferente. Então, para não tornar essa coisa, tipo, sofrida, de 3, 4 horas sentada, faça alguma coisa. Tipo, coloca alguma coisa ali, simula um mercado egípcio, bota umas canelas lá para vender, um povo andando para lá e para cá, arrastando chinelo com balde com jarro de barro, faça alguma coisa. Imersiva, né? Imersiva, isso. Isso é uma ideia muito bacana. É que eu nunca fiz teatro, mas se eu fizesse teatro, eu faria isso, que é uma dica muito bacana, tá? Isso eu acho muito interessante. Então, assim, vou falar de Ariel. Vamos reproduzir na parte de entrada do teatro alguma coisa que lembre, sabe? Alguma coisa que mexa com o coração das pessoas já na entrada do teatro. Não espere ele entrar lá dentro, a música tocar a sirene para começar a emocionar. Emociona já na entrada, gente. Gente, a dica que ela tá dando para vocês, gente. Caramba! A emoção começa logo no início, o envolvimento na atmosfera do espetáculo começa logo no início. Tem uma coisa, professora, que você falou que é muito coerente com os meus estudos individuais aqui sobre a dança, que ocorre o seguinte: a gente estuda uma dança que é oriental, que é árabe, egípcia, e muitas das vezes o que funciona no espetáculo lá pode não funcionar igual aqui. Exatamente. Então a gente tem que adaptar, né? Adaptar para o público, né? Para o público ocidental, para poder eles entenderem. Carol, é tão simples isso, porque, tipo assim, um simples cheiro muda tudo. Se você tá na rua, tem um cheiro de pipoca do carrinho de pipoca que tá na porta do teatro, entendeu? De repente você entrou no teatro e sentiu um cheiro de incenso, que quando você sentiu aquele cheiro, te remeteu ao Oriente. Ali já mudou tudo, com um negocinho muito pequenininho, com uma coisa muito simples,
você muda a dinâmica do público que vai assistir. Professora, realmente, as grandes riquezas estão nos detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença, pode ter certeza. É verdade. Olha, eu gostei muito. Gente, as dicas que ela está dando aqui são preciosas. Anotem para os espetáculos de vocês. Tem uma coisa também, professora, que eu, como corpo de baile, né, sonho, assim, me encanta, me deslumbra, que é a expectativa do figurino. Então, aí a gente entra numa parte muito polêmica de uns anos para cá, tá? Talvez os ateliês me odeiem depois do que eu vou falar aqui, mas eu tenho que ser sincera, né? Nós temos dentro das escolas pessoas que têm vários níveis sociais e níveis, condições de investimento, tá? Nós não podemos segregar o aluno, às vezes, porque ele não pode comprar uma roupa. Nós não podemos tirar esse aluno de um núcleo de participação porque ele não tem condição de comprar uma roupa, porque aquela pessoa não tem uma condição de comprar uma roupa. E muitas vezes, na nossa realidade atual, uma roupa custa às vezes 3 vezes a taxa de um espetáculo. Se você for fazer uma roupa bem bonita, uma roupa dessas, né, pomposas, ou às Elaborado. vezes, né, custa o preço da taxa é o preço da roupa, né? E aí a pessoa fica assim, eu tenho que pagar a taxa, eu tenho que pagar o convite dos meus convidados, eu tenho que comprar roupa. Eu não vou ter dinheiro para tudo isso. Logo que eu não vou poder ir. Logo que eu não vou ficar nessa turma que vai e repetindo para onde eu não vou. Ou seja, a professora perde a aluna na sala de aula, perde a mensalidade de quando ela desiste até o dia do espetáculo, que vai sair muito mais caro que uma taxa, e aí tudo se finda. Quais são as soluções que a gente tem para isso? Gente, os ateliês, para quem tem condição, vale a pena investir. O figurino é muito importante. O figurino é que dá vida para o palco. O figurino é que talvez mude toda a dinâmica da dança. Mas nós temos também que ser conscientes que não são todas as pessoas que têm condição de investir. Alternativa 1, trabalhar com os figurinos que nós temos, mudando detalhes. Tipo, eu tenho um figurino, um grupo que tem um figurino, vai 2 de branco, 2 de verde, 2 de amarelo. Esse grupo aqui vai fazer uma representação cênica, vamos criar uma bata, uma túnica. Esse grupo aqui vai fazer um ballad, a roupa é barata. Esse grupo aqui vai fazer um saíde, vamos fazer uma túnica. É ir modificando de acordo com aquilo que você pode, para não segregar essa aluna do grupo, entendeu? Que é diferente de uma situação onde você vai competir, vai para um festival que você precisa ter as roupas todas iguais, a gente tem uma régua muito alta de figurino. Então, nós vamos adequando, tipo, lá no estúdio, a gente adequa. Esse grupo aqui é do núcleo tal do espetáculo. Vai ser ballad. Todo mundo faz a galabia, porque a galabia de ballad todo mundo tem que ter. Um dia você vai estudar. Esse aqui vai ser taça. Então, todo mundo tem que ter taça, né? Porque taça um dia vocês vão usar. Ah, vamos agrupar aqui esse povo que tem espada. O povo que tem espada vai para essa turma aqui e vai fazer espada, né? Ou você entra em acordo com algum ateliê, conversa com o grupo, veja a condição de cada bailarina, veja o que pode ser modificado, uma calça, alguma coisa que pode ser feita, uma manga que pode ser feita, alguma coisa, às vezes, muito sutil, ou até mesmo adaptar para um macacão, ou para uma coisa, para um vestido de paetê, tipo, sabe? Onde você coloca um cintinho. Tudo é adequação. O mundo ideal do coreógrafo, até então, seriam roupas luxuosas, todas adequadas ao espetáculo, tudo, mas nós temos a consciência que às vezes isso não é possível. E não é porque a pessoa não pode comprar ou porque nós não temos, nós vamos deixar de fazer a nossa arte. A gente adequa, a gente remaneja cores, a gente remaneja coisas mais baratas, tecidos mais baratos, cores similares, e assim por aí afora. Agora, os bailarinos que são os bailarinos principais têm que ter uma roupa. Tipo assim, Cleópatra, eu vou ter que ter uma roupa de Cleópatra. Tipo, quem vai representar Marco Antônio, que no caso é o nosso Argos, vai ter que fazer uma roupa de Marco Antônio. Júlio César, roupa de Júlio César. Ptolomeu, quem for no Cleópatra vai ver uma surpresa, porque eu vou fazer uma surpresa lá. Vai de Ptolomeu, e assim sucessivamente, a gente vai criando com o que dá. Mas a gente não pode deixar de fazer o espetáculo por causa de roupa, entendeu? Se o grupo tem condição de fazer, não vai ter o problema financeiro, ótimo, lindo. Se tiver, a gente vai adequando conforme dá. Professora, eu achei muito coerente a sua visão de tornar o mais sustentável possível essa questão do figurino, porque realmente
A gente encomenda de um ateliê, sai caro, às vezes mais caro que a taxa de inscrição para o espetáculo. E aí depende, são vários os bolsos, são várias as realidades. É preciso pensar em maneiras alternativas, sustentáveis, para poder incluir todo mundo e incluir mais gente, mais coreografias, porque vai diminuindo os custos. Eu gostei Exatamente. muito da sua ideia, muito boa. Brilhante. Brilhante, professora. E você estava falando de espada, de taça. A gente vai ver esses elementos no Cleópatra ou é tudo segredo ainda? Não pode falar. Com certeza, vai ter espada, vai ter taça, vai ter candelabro, vai ter o povo de Roma, o povo da Grécia, vai ter cenas famosas da história de Cleópatra. Meu Deus do céu, será que vai ter a cena do tapete, gente? Vai ter muita coisa boa, nós estamos preparando com muito carinho esse espetáculo. É um espetáculo que vai receber bailarinas de Goiás, bailarinas de Araraquara, Votuporanga, São José do Rio Preto, Manaus, povo de Manaus, Minas Gerais. Então, a gente vai ter bailarinos de outros estados que eu fiz questão de convidar, porque são pessoas que às vezes não têm essas oportunidades nos estados dela, e aqui eu posso oferecer com muito carinho e receber com muito carinho essas mulheres para que elas possam brilhar no palco também. Então, o Cleópatra, por exemplo, a gente tem uma dinâmica de elementos muito interessantes, né? Tanto de danças folclóricas relacionadas ao Egito, quanto cunhos culturais, porque Cleópatra era grega, né? Tem origem grega também, o pai dela era grego. Então, vamos falar um pouquinho da Grécia, né? Vamos falar um pouquinho de danças que não são totalmente árabes, mas a gente pode fusionar e fazer um trabalho coreográfico bonito no palco. Professora, Hum, corpo de baile, hum. né? A gente pode esperar uma viagem ao Egito de Cleópatra, esse espetáculo. Olha, Ai, meu Deus. pode falar, pode falar. Sim. E assim, claro que se eu não moro em São Paulo, para quem não sabe, gente, eu moro em Belém, mas se eu morasse aí, professora, eu ia correndo pedir para a professora para participar, para me incluir nesse corpo de baile. Mas infelizmente eu moro muito longe. Mas você virá, Carol, porque você vai vir para o Mercado Persa com a gente o ano que vem. Se Deus quiser, amém, amém, se Deus quiser. Maktub, tá escrito. Inshallah. E o corpo de baile, os ensaios do corpo de baile, professora, que é algo que um espetáculo requer comprometimento, seriedade, não pode ficar faltando, tem que honrar aquele compromisso com seriedade. Claro, o processo também pode, deve ser prazeroso, mas também requer compromisso. Vamos falar sobre isso. Então, isso é uma parte também muito difícil e muito desgastante, né? Quando você trabalha com 40, 50 mulheres, não são todas que têm o mesmo comprometimento, tá? Então, algumas estão entrando num espetáculo pela primeira vez. Isso vai ser uma peneira, porque na verdade algumas vão aguentar e vão suportar até o processo final e vão entender que o processo valeu a pena, que o processo transformou-a durante esse tempo que elas ensaiaram. E tem outras que no meio do caminho acabam não suportando a pressão. Ou ela vai para terminar porque ela se comprometeu, ou ela vai faltar muito e comprometer o grupo. Isso não é só em espetáculo, tá? Tô falando para mercado persa, para competição, exige um desgaste. Então, o que eu faço para eu não ter esse desgaste? Eu começo um pouquinho mais cedo e vou, tipo, trabalhando com os grupos básicos que nunca foram, de forma a não assustar. O que é não assustar? Eu não sou uma professora que tenho uma. Eu não sou ditadora. Eu tenho tato para lidar com as pessoas e entendo que muitas mulheres ali são donas de casa e estão ali para se divertir. Se você aperta muito, você perde a aluna, gera um constrangimento, gera um mal-estar. E a dança não é para isso. A dança é para ser bacana, a dança é para ser legal. Então, assim, nunca a gente vai ter numa turma 100% de presença. Até porque aquela que é mais comprometida, ao longo do caminho, podem acontecer coisas no cotidiano dela, até porque ela não vive de dança, ela tem uma vida lá fora, e ela pode adoecer, pode acontecer algum problema familiar, pode acontecer alguma outra coisa que possa influenciar.
Mas se a aluna está disposta a correr atrás, se ela faz direitinho, quando ela volta, ela não onera o grupo, né? Tipo assim, tá tudo bem. Mas, infelizmente, isso é um problema de cunho geral de todas as escolas. Nós não conseguimos até hoje na história da humanidade como resolver isso. A não ser que você pegue um grupo, faça uma seletiva, mas aí você não vai ter espetáculo nenhum, vai dançar 6 pessoas em cima do palco e pronto. Então, é uma coisa muito da responsabilidade individual de cada uma. Que ela está envolvida ali, ela sabe que ela tem que ir. E mesmo assim, se todas forem no dia errar, é capaz de dar problema. Porque a pressão nervosa, a pressão de estar em cima de um palco. Até eu, quando eu estou sob pressão em cima de um palco, às vezes eu erro também. Isso é comum com elas também. Mas agora também existem casos aonde a pessoa não está conseguindo, às vezes, acompanhar, a pessoa está, tipo assim, prejudicando o grupo, e a pessoa não sai dali, a pessoa fica ali, a professora fica numa situação, tipo, eu, por exemplo, eu não mando embora. Eu não mando, porque eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que saber. Entendeu? Porque eu acho que a pessoa pode depois achar ruim com você, pode prejudicar. Eu espero que a pessoa tenha esse senso, tipo assim, ó, professora, eu não estou conseguindo, posso ir para outro grupo, o que que eu faço? Me coloca numa ponta, me muda de posição. Mas acontece de vez em nunca que a pessoa não se toca e continua ali. Isso tem em todos os lugares. Tudo isso que eu estou falando tem em todos os lugares, não é só dentro da minha casa. E aí você tem que ter um cuidado para abordar e para arrumar isso, sabe? Vão ter grupos que, geralmente, os intermediários e os avançados correm mais, porque elas já têm essa facilidade, já conhecem. Os básicos, geralmente, é um problema. E como é que se administra isso? Com muita calma, com muita educação, com muito tato, explicando que se a gente não fizer isso de uma forma bacana, a gente vai ter que passar alguns domingos na escola, e tudo bem, de forma leve. Se você estourar, você for grossa, você perde a aluna. E você perde também essa questão de respeito diante das outras alunas também. Entendeu? Porque se você for estúpida com ela, gritar, que não é o meu feitio, tá? Tem aluna minha aqui na live, não é o meu feitio. Mas um comportamento desse realmente prejudica o grupo. Quando chega num ponto insustentável, a gente tem que chamar a pessoa, falar, olha, fulana, tá acontecendo isso, você tá faltando muito, não é melhor a gente remanejar para cá? Com muito cuidado sempre, tá? E isso ninguém tá livre, Carol. Não descobrimos uma fórmula para, infelizmente, arrumar. Tem menina que falta, chega lá, ela faz tudo, não onera, mas, tipo assim, por mais que ela faça tudo, o lugar dela tá lá. E se ela não tá lá, a gente não tem como se movimentar. Existe dinâmica, movimentação de palco, logística. Uma que falta atrapalha o trabalho dos outros, mas isso é uma consciência individual de cada bailarina, que a falta prejudica, que a falta confunde as pessoas que não têm experiência, confunde posição, troca de lugar. Então, tipo assim, é isso, entendeu? Você tem que ter muito cuidado, né? Com isso, para você também não perder a aluna, não ficar um negócio que era para ser bacana, ficar chato, ficar desgastante, mas o desgaste existe e exige muito da gente e da outra parte também. É natural, tá? É um processo que não tem como a gente isentar. Tipo assim, é todo mundo feliz, uhul. Não é. Não é. Eu acho que nenhuma jornada ela é isenta de desafios, né? É impossível. Porque é da gente, é do ser humano. Aquilo que não é, aquilo que não, como é que eu sempre falo para as minhas alunas, eu esqueci agora. Aquilo que não te desafia, não te transforma. É verdade. Gente, vai doer, mas vai transformar. Vai transformar. Vai transformar, é verdade, professor. Olha aqui, gente. Sabedoria para vocês. Vamos colher e refletir sobre isso que eu achei muito interessante, principalmente da gente como aluna, como corpo de baile, ter também uma consciência coletiva de que não é só a gente, é o grupo. Então, a gente também tem que pensar no grupo, nas colegas, né, no trabalho que está sendo feito, no trabalho da professora. É preciso ser consciente e ser solidário. Tem que ser, gente. Senão não dá para fazer parte de um corpo de baile, o corpo de baile, todo mundo ali juntinho para ser um só. Então todo mundo tem que ajudar. O nome é corpo de baile, entendeu? Entendeu? Corpo de baile. Aqui, ó, a Elaine colocou aqui, aquilo que não te desafia, não te transforma. É Isso aí, verdade. Elaine. Eu falo isso para elas direto, que não te desafia, não te transforma.
É verdade, gente. Te desafia, dói, mas faz crescer, gente. E crescer é muito bom. É muito bom você se desenvolver nessa jornada da vida. E a dança, ela é muito desenvolvimento. Ela é luta, ela é sacrifício, mas ela também é deleite. Por isso que eu amo dançar. Aquilo que não te desafia não te transforma. É Marta isso. Isaína, frase profunda. A conversa aqui tá toda profunda, gente. Tá maravilhosa. Professora, a senhora já fez balé clássico? Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com balé. Por quê? Minha família nunca pôde pagar balé para mim, era um sonho desde criança. Nunca, minha família não tinha condição financeira. Quando eu fiz Uhum. 16 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, Uhum. né? Ou seja, estou trabalhando há 40 anos, porque eu já tenho, vou fazer 52, Meu então Deus, já não estou. 40, não 40, gente. Meu Deus. O povo fica chocado, mas é verdade, não posso esconder, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter consciência, comecei a ajeitar minha vidinha, né? Que eu me formei no colegial, porque eu não tinha tempo, entre balé e colegial, era escola. Eu fiz balé, fiz 4 anos de balé. Aí eu peguei do quarto ao oitavo ano, peguei ponta, tudo, mas nunca fiz balé para apresentar em ponta, fiz para mim. Depois parei muitos anos, parei uns 15 anos. Aí depois eu voltei com a professora Flávia Paradella, que era professora na época da Shangri-La e era professora da Lulu, que foi minha professora, da Lulu Sabonge. E ela era professora da Lulu e também substituta da Lulu quando a Lulu ia viajar. Aí fiz mais 3 anos com a Flávia e hoje eu tenho a honra de tê-la no meu estúdio. Ela é professora de balé para o meu estúdio, no meu estúdio. E ao contrário do que todo mundo fala, o balé não é a base de tudo, mas ele é uma grande ferramenta, uma grande colaboração, né, para a questão de giros, braços, posturas e outras coisas mais. E eu falo relação de amor e ódio porque eu faço aula, mas se você mandar eu dar uma aula de balé, eu não vou saber, porque não é a minha zona de conforto. E se eu subir na ponta, provavelmente eu vou andar 3, 4 metros e vou descer, mas eu ando. Se você me colocar e prender, eu vou saber caminhar, fazer algumas coisinhas muito basiquinhas e tá bom, para mim já tá bom. Olha, eu já fiz balé na infância, já fiz balé adulto. Eu amo balé, mas a paixão pela dança do ventre ela foi maior, muito maior. O meu balé sempre foi um balé muito amador, foi para me divertir mesmo, não tinha compromisso de realmente dançar, porque o nível técnico do balé é muito alto. Mas me encanta muito no balé as apresentações, os espetáculos de balé. Eu acho que Uhum. aqui no Ocidente, né, eles captam muito a atenção do público, as pessoas gostam daquela história sendo narrada, Uhum. com início, com meio, com fim, e eu acredito que essa estrutura de espetáculo influencia muita gente a montar aqui no Ocidente um espetáculo de dança, com início, com meio, com fim. E, por exemplo, o que eu acho muito interessante no balé, é esse ponto que eu quero tocar, é que eles atuam sem falar. Eles entram no personagem, eles interpretam, eles passam sentimento, eles contam a história através de mímica, né? Sem falar, porque não tem fala. E eu quando imagino assim, por exemplo, a professora fazendo o Rei Leão, fazendo a Jasmine, e também tendo que passar esse sentimento, dançando, sem falar, contando uma história, e às vezes fazendo mímica, eu acho assim muito interessante, porque prova realmente que a dança é a linguagem universal da alma. A gente, mesmo sem dominar o idioma, consegue entender uma peça dançada. Porque não tem uma língua falada, mas a história está ali sendo contada através da música, através da dança e através da mímica, quando tem esse diálogo, né, entre os personagens. Estou certa ou estou errada, professora? Não, você está totalmente certa, né? Então, quando a gente fala dessa questão do balé,
existem algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês que eu não sei se é todo mundo que sabe. Uhum. Para aquele espetáculo acontecer, seja o Quebra-Nozes, seja o Gisele, seja o Cisne Negro, tal, qualquer balé, seja de origem russa, francesa, inglesa, que os balés que eu admiro pelo mundo, as escolas de balé. Russa, inglesa, russa, francesa, inglesa e o balé de Cuba, que são os melhores balés que eu acho assim no mundo, maiores referências em balé. Mas para mim, o ápice do ápice são as russas. Ninguém bate elas, tá? Kirov, tararau, rararau, não. Mariinsky. Exatamente. Eles ensaiam aquela sequência que eles apresentam no palco 7 horas por dia, 7 dias por semana. Aquela mesma sequência, aquela mesma repetição é feita durante 7 horas, ou seja, aquecimento, a passagem de barra, né, execução do movimento, alongamento, depois vamos passar o espetáculo em si, tá? Aquilo é feito 7 horas, 7 dias por semana durante meses, tá? E quando eu morei no Japão, eu tive contato com os bailarinos que trabalhavam comigo no navio que eu trabalhei, ensaios assim, tipo, eu cheguei, praticamente eles já estavam ensaiando há 4 meses o número deles, que tinha um número no navio que eram deles, de balé, essas coisas, de jazz, eles já estavam há 4 meses ensaiando junto. Eles ensaiavam 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Isso que era uma coisa descomprometida, tá? Era um show de um navio, um show de entretenimento de um navio. Eles vão contar uma história que, assim como a ópera, através da vestimenta, do figurino, porque o Gisele tem a sua roupa, né? O Cisne Negro tem a sua roupa, através dos gestos, dos movimentos, assim como nós também, assim como os indianos também, que não falam nada e contam tudo através da movimentação de mão, de olhares e posições. Então, assim, é exatamente isso que você falou, entendeu? Independente da dança que você está fazendo, seja qual tipo de dança, você sempre vai contar uma história através dos seus movimentos, dos seus gestuais. A dança é exatamente isso, você conseguir se comunicar, né, não verbalmente, e sim através dos seus movimentos corporais. Quando a gente estava falando de balé, até esqueci de falar para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu tenho artrose nos 2 joelhos, uma artrose severíssima, né? Eu tenho indicação de prótese, as minhas alunas sabem disso. Então, tipo assim, às vezes eu não consigo fazer muita coisa do balé. Por quê? O balé exige uma hiperextensão da perna muito severa. E eu não consigo fazer essa hiperextensão porque eu já não tenho cartilagem, já tá osso com osso. Então, tipo assim, eu vou até aonde dá. Então, às vezes, eu quero esticar a perna numa amplitude que ela já não vai, que me machuca. Entendeu? Então, assim, não é por causa disso que eu não vou fazer, não é por causa disso que eu não vou colocar as movimentações. Todo mundo tem direito de colocar um braço do balé que seja, mesmo que ela não tenha feito aula ou tenha feito pouca aula, uma perninha mais esticadinha, uma pontinha de pé, uma amplitude de mão, uma mão bem colocadinha, já muda muita coisa. E isso é uma coisa que você pode observar, treinar na sua casa, a pontinha de pé, as coisinhas detalhadas, que muda muito. Se você puder fazer uma aula, vai mudar a sua vida na dança. Você vai ter um giro melhor, uma postura melhor, vai ter uma assimilação coreográfica melhor, vai decorar melhor. E daí por diante, você vai ter só benefício, mas não significa que se você não puder praticar uma mãozinha, uma perninha mais esticadinha, um detalhezinho que você coloca na sua postura que melhora, uma abertura de peito, uma sustentação de tronco, já muda muita coisa. É muito importante isso. É Fui verdade. e voltei. E aí, sobre a questão de contar histórias, né? Através do corpo. Todas as danças têm esse objetivo. Né? Até as danças populares, danças brasileiras, o funk, ele conta uma história, ele conta um enredo ali através dos movimentos. Inclusive, falando já, trazendo funk para uma associação egípcia, o Maharaganat, o Shaabi. O que eles fazem? Eles contam através dos movimentos populares as coisas que eles estão falando ali, ó. Eles estão dançando, estão cantando e estão falando. Então, tipo assim, todo gestual, toda questão de dança envolve o conto de uma história, né? Uma identidade, né? Uma fala ou uma expressividade ou alguma coisa que você quer passar através
esconder o dedo da mão, Elaine? Esconder o dedo da mão, ó. E é isso, Carol. Você tem razão nisso daí, entendeu? É totalmente favorável, assim, essa sua colocação. É isso mesmo. Professora, eu quero falar da Cleópatra agora. Da Cleópatra Sétima. Hum. Quando eu vi o banner daquele seu espetáculo, eu fiquei encantada, achei a coisa mais linda. Eu amo história, eu amo o Egito Antigo e a figura da Cleópatra, no meu, né, inconsciente, eu acredito que na maioria das pessoas, é uma história que sempre traz assim uma mulher empoderada, transformadora, que foi regente de um império. E o que que eu posso esperar de Cleópatra 7? Então, Eu e o público. você e o público, né? Primeira coisa que vocês podem esperar. Estamos recebendo todos vocês de coração aberto, com um salão lindo para receber vocês, uma história linda, com uma ambientação linda, um elenco lindo, um espetáculo que foi escrito com muito cuidado, né? Os núcleos foram separados com muito cuidado, com pessoas muito especiais, né? É um espetáculo que é desafiador para mim, porque eu tenho, como eu disse no começo da live, eu tenho uma história com a Cleópatra complicada. Depois que eu fui para o Egito, eu andei vendo algumas coisas lá que eu fiquei meio assim, falei, ah, não, gente, como assim? Mas eu quero que o público saiba que nós vamos contar a história na íntegra, com todas as emoções possíveis e imaginárias. Inclusive, estamos ainda compondo o nosso corpo de baile, né? Você que é uma bailarina que dança, que quer ir para o palco, fazer parte de toda essa história, desse enriquecimento profissional, enriquecimento da bailarina. Nós estamos aí com alguns grupos disponíveis recebendo alunas. Pessoal de. A gente já fechou o núcleo, mas dá para encaixar. A gente fechou o núcleo ontem, mas dá para fazer uns encaixes. Vai ter banda árabe ao vivo, depois da parte da elaboração, né, coreográfica, tudo, da cênica teatral. A gente tem uma segunda parte que é uma banda, a gente leva uma banda árabe para as bailarinas dançarem, porque eu acho isso de extrema importância, dar a oportunidade de uma bailarina dançar com uma banda ao vivo, porque até então, lá no passado, não tinha CD, não tinha música mecânica, era tudo com banda. A dança nasceu das bailarinas dançando com os músicos tocando. Eu acho isso muito importante. Todas as minhas festas têm uma banda árabe. A gente tem bailarinos de grande nome aí internacional, que é a Argos. Esse ano o Tarek não vai poder estar conosco. O Tarek esteve comigo no Rei Leão, esteve comigo no Aladim, mas ele vai estar num contrato fora de São Paulo. Mas a gente tem o Argos, a gente tem o Marcelo Justino, nós temos o Kim, que são bailarinos extraordinários, bailarinos que têm uma presença cênica muito forte. Então, nós estamos assim muito firmes no propósito de mexer com o coração do público, de fazer o povo saltar da cadeira, igual foi o Rei Leão, sabe? De fazer o povo tremer por dentro. A imersão vai começar quando a gente abrir o salão, que a gente vai ter um pessoal passando, falando de Cleópatra, distribuindo cartas de oráculos. Vai ser uma loucura muito grande, assim, que eu tô vendo com os meus parceiros. Teremos um telão enorme, entendeu? Para que as É pessoas possam... verdade, gente. É enorme mesmo. Temos um telão que vai aí passar toda a parte da história, vai falar do tapete no fundo, vai estar passando o tapete, vai estar outro negócio. Isso dá uma vida muito grande para o espetáculo. E as bailarinas que queiram participar, é só entrar em contato comigo. Eu já dei vários pontos aqui sobre questão de figurino. A gente não vai exigir nada. A gente só precisa realmente cobrar um valor, porque eu preciso arcar. O salão é enorme, para quem já viu, quem já foi, ou quem me procurou, eu passei umas fotos. O salão é um salão para capacidade de 600 pessoas. É um dos maiores salões da cidade de Santo André, aqui em São Paulo. E é um salão que a gente se adaptou muito bem a ele, né? Ele recebe a gente com muito carinho. Nós teremos aí a equipe da Terezinha Ferro maquiando todas as bailarinas. Vamos ter o Marcelo Ribeiro na fotografia. Tem uma recepção linda. Um pessoal que vai estar expondo lá embaixo, fazendo leitura de oráculos, né? Porque a Cleópatra era muito crente, né? Nessas coisas de adivinhações e tudo mais. Ela se achava a própria encarnação de Ísis.
Então, assim, eu quero trazer toda essa magia e esse encanto para o palco e mexer com o coração das pessoas. Eu quero que eu tenha que pegar o microfone e mandar as pessoas embora. Eu quero que quando termine as pessoas aplaudam de pé. Eu quero ver as pessoas chorando também. Se eu conseguir essas 3 coisas ou 2 dessas, já tá bom. Gente, eu tenho certeza que vai ser lindo. As fotos que eu vi, as filmagens que eu vi do último espetáculo, gente, é uma casa linda e o que chamou muito a minha atenção é que é um verdadeiro evento, é um jantar e um teatro, e um espetáculo de teatro, gente. Então, é uma coisa agregada muito boa. Eu também gostaria de dizer para vocês, para quem não sabe, eu também sou aluna da professora Nájua, só que eu sou aluna da modalidade online, né? Eu estou online, mas é como se eu estivesse lá dentro da sala de aula, só que eu estou do lado daqui da tela. E as minhas coleguinhas aqui estão perguntando, Carol, vem, vem, gente, eu queria muito ir, muito. Eu já conversei com a professora Nájua, né? Que eu, nesse momento, não posso viajar por uma questão pessoal, que lá na frente, quando for o momento, eu vou conversar com vocês e explicar por quê. Ainda não estou pronta para revelar, mas lá na frente revelarei no momento certo. Mas eu não posso, gente, porque uma força muito maior me prende. Mas no Mas, mercado persa você vai estar, né? se Deus quiser, ano que vem serão outras águas, outras situações, eu vou estar bem melhor, e aí vai, se Deus quiser, Deus me dará a oportunidade. Você não falou que era o seu sonho? Qual que era o seu sonho que a gente conversou? Eu queria ir para o mercado perto. Falei, tá fácil de realizar. Tá Fui, fácil de gente. realizar. Tá fácil, Carol, de realizar. Eu nunca fui, eu queria ir para o mercado persa, e eu queria dançar com as minhas professoras, Pois né, faz. lá também. Mas assim, gente, mesmo aqui, eu nunca consegui ir. Não que a minha professora presencial não pudesse me levar, claro que podia. Eu não podia investir naquele momento também por questões pessoais. Aí a gente não pode dar um passo maior que a perna. Mas vai passar e ano que vem vai ser tudo diferente. Gente, eu quero conhecer vocês. Gente, eu quero perambular pelo Mercado Persa os 3 dias. Eu quero ver tudo, filmar tudo. Eu quero comprar lá naquela feirinha. Entendeu? Você Eu quero virá. ver o espetáculo da escola. Você Gente, virá, Carol. E aí, o ano que vem, Carol, você vai vir para o outro, porque o outro já está, o tema já está ai, meu Deus. Se separado. Deus quiser. Se Deus quiser. Alhamdulillah. Se O ano que Deus vem, quiser. você já vai Deus, estar aqui, no próximo. no próximo espetáculo da professora do estúdio Najwa Zaiden. Ai, meu Deus, qual será o próximo? Eu tô até com aqui na minha cabeça, mas eu não vou falar. As alunas já sabem, mas Ai, elas meu podem Deus. falar. As alunas já sabem o que é. Porque eu Se já for, termino um, já engato o outro já. se for o que eu estou imaginando, eu vou adorar, porque é uma coisa que eu gosto. É? É uma coisa que eu estou imaginando. Essa semana eu botei um spoilerzinho do Ai, espetáculo que meu Deus eu do céu. tava lá. Será que Eu é o que eu tava, estou imaginando? não sei. Eu botei. Essa semana eu coloquei um TBT que eu tava lá, no lugar que vai ser o espetáculo. De quando eu Meu. tava lá. Coloquei. Muitas emoções. Muitas Muitas, emoções. muitas Mas, emoções. Carol, as bailarinas que quiserem fazer parte de São Sim. Paulo, as bailarinas que quiserem fazer parte de outros estados, é só entrar em contato. A gente já está com 80% do corpo de baile formado. Por que eu falo 80%? Porque com esse corpo de baile que eu tenho, eu já consigo fazer o espetáculo inteiro. Eu não preciso encaixar nada, mas eu deixei uma folguinha, porque sempre tem os retardatários que querem entrar na última hora, e aí eu deixo, e a Fernanda, que está aqui comigo, minha aluna, que me ajudou a escrever, porque eu tô cabeça de vento, ela vai colocando. Então a gente tem 19A, 19B, 19C, 20A, 20B, 25A, a gente vai fazendo tudo assim, que aí a gente vai fazendo os encaixes, né? Mas eu acho que eu fico muito honrada que essas bailarinas saiam dos seus estados e venham para cá participar. Para mim é uma honra muito gigante recebê-las aqui no meu espetáculo. A nossa escola, as nossas alunas recebem de coração aberto e a gente honra essas mulheres que saem aí das suas cidades para vir para cá, entendeu? Ah, gente, outra coisa. Quem não for de São Paulo e quiser ser aluna da professora, como é o meu caso, você pode ser aluna na modalidade online. Isso me ajudou muito porque eu estava com problema de horário por causa do meu trabalho, que às vezes a gente chega tarde em casa. E aí o horário foi muito bom para mim.
e me permitiu, gente, não ficar sem dançar esse período, assim, sem uma turma regular. Então, para mim foi muito bom. Então, quem quiser vá, eu gostei muito das aulas da professora Nájua, gente, muito boa a aula dela, dinâmica, divertida, tranquila, leve e repertório muito bom. Eu gostei também para aprender, para evoluir e tudo mais. Eu gostei também, gente, recomendo. Tem uma coisa que ninguém faz que eu faço, Carol, que O é quê? gravar os videozinhos, É verdade. É né? verdade. E se você assim perder uma aula, ela te manda os videozinhos da aula para você se atualizar, para você não ficar sem aquele conteúdo da aula da semana. Gente, isso é muito legal também. Né? A gente coloca lá o conteúdo da aula, a pessoa faltou, mas o videozinho tá lá. O É, videozinho tá lá para a pessoa estudar, né? Todo mundo recebe os videozinhos. O que você vai fazer com o videozinho? Vai dançar embaixo do chuveiro? Sim! Vai lá fazer xixi. Olha o celular, o passo que a professora deu. E assim vai embora. Vamos olhar em todos os lugares. Estou dirigindo? Deixa eu botar aqui para eu ver. E assim vai embora. e também as dicas culturais que a professora dá, claro que eu não vou falar aqui, que é ouro, né? Você tem que ir para a turma, mas ela dá um ensinamento teórico também, umas explicações, gente, muito boas. E eu acho que é muito bom para o nosso enriquecimento cultural, porque eu tenho fome e sede de aprender. Eu adoro aprender sobre dança, sobre arte, sobre história, e com vocês, as minhas professoras. Amo todas, as que tenho, as que tive e as que terei. Amo todas e amo aprender. Eu quero beber da fonte, um pouquinho da fonte de cada uma de vocês, tio. Eu acho que a questão de eu ter ido algumas vezes para lá, né, para o Egito, eu sempre falo para as minhas alunas, meu sonho é eu ficar milionária, fretar um avião de Emirates, jogar vocês tudo lá dentro e falar, ó, vocês vão ficar um mês comigo no Egito. Um mês. Porque eu já fui para lá mais de 10 vezes, por causa do turismo. Para quem não sabe, eu levo grupos de turismo para o Egito todo ano. Trabalho com turismo, tenho uma página de turismo, tenho uma equipe, um escritório que é parceiro meu lá no Egito. E eu gostaria que todo mundo sentisse o que eu sinto cada vez que o meu avião pousa naquele lugar, que é a minha terra ancestral. Eu posso ter ido 25 vezes, o avião bate naquele chão, meu coração vai na boca. As 25 vezes. Eu posso ir no mesmo lugar, escutar as mesmas histórias do guia, né? Posso escutar ele falar 1000 vezes a mesma coisa. Ah lá, viagem maravilhosa, já foi comigo. A Selma foi comigo. Selma foi comigo para o Egito e foi comigo para a Coreia. Nós fomos juntas para a Coreia. A minha aluna Selma, ela que me ajudou aí nesse período difícil que o meu pai estava internado, ela elaborou a viagem inteirinha, Coreia, Tailândia, ela que foi comigo aí, minha parceira de viagem. Minha primeira parceira de viagem. Falou que eu só viajo com ela, que é a pessoa organizada para viajar, é essa Selma aí, viu, menina? A menina é feríssima. Gente, o espetáculo da Cleópatra está sendo feito por uma professora que foi lá para o Egito. Ela teve contato com a cultura. Professora, eu nunca saí do Brasil. Quanto mais eu queria ir para o Egito um dia também. Mas eu acho que vai ficar. Carol, vou lhe dizer uma coisa. Você vai para o Egito comigo um dia, se Deus quiser. Só que quando chegar na hora de ir para Alexandria, na terra desta mulher, vocês vão só. Eu vou lá para o Canil Calil fazer minhas compras, minhas andanças. Eu vou falar, gente, quem quiser ir para Alexandria, lá para a terrinha de Cleópatra, junta aqui com o guia vai levar vocês, vocês vão. Mas isso é uma conversa para outra live, porque a gente não vai revelar isso hoje aqui. Mas eu não vou mais para Alexandria, nem que você me pague. Nem por decreto eu vou para Alexandria mais. Porque eu só fui uma vez para nunca mais voltar para Ai, meu Deus. Alexandria. Ai, meu Deus, o que será? Meu Deus, o que será? Não volto, não volto. Só pra vocês fazerem uma ideia. É 4 horas para ir, 4 horas para voltar na estrada. Ai, gente, não, aí tá difícil. 4 horas Então, de já começa estrada. aí, já começa aí. Segundo ponto, é um Egito que não tem cara de Egito. Entendeu? Um Egito que não tem cara de Egito. Entendeu? Mas só Terceiro que, ponto. só Terceiro ponto. que Calma, é um Egito que não tem cara de... Alexandria não tem cara de Egito. Tá? O povo de Alexandria não tem cara de egípcio.
Por que será que os egípcios, que o pessoal de Alexandria não tem? Porque é uma cidade que é miscigenada de italianos com egípcios. Ninguém, ali a cara é misturada dos americanos com os egípcios, então a cara deles é diferente. 80% da cidade tem meio cara de italiano, meio cara de árabe. Aí você já imagina, né? O italiano tem o narizinho mais pronunciado, junto com os árabes tem nariz pronunciado. Pensa esse povo, com cara meio de italiano, meio cara de egípcio. Terceira coisa, metade da cidade tem coisas romanas, né? Templos romanos, museus romanos, e metade tem coisa egípcia. Eu estou no Egito, estou vendo coisas de Roma, por quê? Por quê? Me diga, Jesus. Nossa, eu não tinha esse conhecimento. Então, houve uma miscigenação cultural na área de Alexandria, né? Ó, nem tumba tem. Interessante. Tem a tumba lá, que a gente fala catatumba, que são catatumbas como se fosse catatumba mesmo, normal, sendo que lá no Egito são sarcófagos, né? Lá no Egito não, lá para o sul do Egito, no Alto Egito, no sul do Egito, são sarcófagos, né? Lá em Alexandria quase não tem, é tumba normal, porque eles eram enterrados como Uau. eram enterrados os italianos, normal, Eu entendeu? quero ver tumba, né? Eu quero ver as tumbinhas lá, as pirâmides, as Você tumbas. vai, aí a gente vai junto, que aí eu te levo, que eu tô na minha zona de conforto. Agora, E tem quando que for ir para naquele mercado, Alexandria, professora. Naquele mercado, a gente tem que ir. no Hanel Halili, Han ixi, El Halili. Canel Calili, minha filha, é minha casa. Eu já conheço todo mundo lá, tenho amigos. Chego lá 10 horas da manhã, vou embora 10 horas da noite. Como lá dentro, tomo banho lá dentro, faço lá dentro, tudo lá dentro. Eu tenho quase uma família lá dentro do Canel Calili. Ai, gente, que legal, professora. Olha isso aí é um tema para uma outra live. Outra live, vivência no Egito, realidades do Vivência, Egito. Posso contar vivência tudo no para Egito. vocês. Nossa, muito, muito interessante. E, professora, eu assim adorei as suas orientações, os seus conselhos, do figurino, do enredo, de toda a administração para se desenvolver um espetáculo, da questão da gente desenvolver um espetáculo de dança do ventre, que é uma dança oriental aqui, com o público ocidental, da necessária adaptação para poder comercialmente dar certo e agradar o público. A gente não pode ter uma cabeça fechada, né? A gente tem que abrir o olhar, expandir o olhar. E a professora tem algo mais interessante que queira compartilhar com a gente? Então, a gente estamos aí, né, recrutando. Eu não gosto muito dessa palavra, mas estamos aí recebendo bailarinas que queiram voltar a dançar, que queiram estudar elaborações coreográficas, porque as minhas elaborações coreográficas para espetáculo são um pouquinho mais, assim, polidas, não são tão rústicas assim. Pessoas que queiram participar dessa forja, porque é uma forja, né, desse processo, que queiram estar no palco. Eu estou oferecendo para vocês uma experiência única, de vocês brilharem no palco, de vocês colocarem a sua bailarina para dançar, a sua autonomia como bailarina, que seja um processo enriquecedor para o autoconhecimento como bailarina e como mulher, dessa história linda, que tem um legado lindo. Cleópatra teve um legado maravilhoso. Por um lado, ela ergueu o Egito, pelo outro, ela destruiu o Egito também. Tem as duas partes, né? Esses dois lados, mas a gente vai contar a parte boa também, né? Não da parte da questão da prostituição do Egito, porque teve alguns momentos da história que o próprio Egito passou fome, porque ele tinha que vender a colheita dele, a produção dele para a Itália, para Roma, então o povo passava fome, mas mandava tudo para a Itália. Então são esses detalhes que, quando eu fui lá, que eu fiquei sabendo que me deixaram mais triste. Mas essa parte triste a gente não vai contar. Então, você que queira fazer aula para poder fazer parte desse núcleo, fazer parte desse grupo de bailarinas, desse corpo de baile, vai ser muito bem-vinda, de qualquer estado. Se você não quer fazer aula, não tem condições, quiser vir para dançar com banda, porque aí você fica independente da questão da coreografia, também vai ser bem-vinda. Se vocês precisarem de alguma informação com relação a espetáculos, eu não faço só os meus espetáculos, eu tenho a minha parte da minha empresa, a Naja Zaidan também faz produções e eventos. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar trazendo, né, Carol, do passado, uma coisa muito importante, que é um segredo também, que eu e a Carol, a gente combinou, né, que é segredo. Vamos estar trazendo aí uma coisa muito boa para vocês. E eu recebo todas as mulheres na minha casa de
portas abertas, de coração aberto. Eu quero que vocês vivenciem experiências únicas, né? Se paga para isso? É óbvio, se paga. Mas eu quero que vocês levem dessa experiência o melhor conteúdo possível, o melhor aproveitamento possível. E que você brilhe no palco, que sua família te veja, que você tenha a honra de estar ali e que você se sinta muito feliz nesse dia, porque é um dia muito especial. Eu gostaria de ler um comentário aqui da Elaine. Enquanto não vamos ao Egito, vamos para Cleópatra VII. Tem uma coisa importante que o pessoal não sabe. Não teve uma Cleópatra não só, tá? Houveram 7 Cleópatras. Cleópatra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que foi a última. Mas para você saber mais sobre essa história, você vai ter que vir com a gente no espetáculo. Gente, arrasou! Então, daqui a pouco nós vamos encerrar a nossa Belly Live, que eu achei maravilhosa. A live vai ficar salva aqui no perfil. Durante a semana, eu vou fazer os cortes, que são os vídeos com a tesourinha, que fica aqui ou aqui, com as partes mais interessantes, principais. Geralmente são entre 3 e 4 vídeos que a gente faz de cortes. Vou pedir colaboração para a professora Nájua para ficar no perfil dela também. E, gente, vamos aproveitar, né, que foi, assim, um conselho, assim, de ouro dado aqui generosamente pela professora sobre essa importante gestão de um evento de dança. Adorei, professora. Muito obrigada pela sua presença, pela a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento conosco, que não é qualquer pessoa que faz. Não? Não é qualquer pessoa que faz. E muito obrigada mesmo, né, por estar aqui na nossa casinha do Oriente, compartilhando o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua vivência, experiência de vida, falando da sua escola, do seu trabalho, da arte que nós amamos. Seja muito bem-vinda e eu espero encontrá-la numa Belly Live futura para a gente falar mais aí, principalmente desse Egito e desse projeto secreto que ninguém sabe. Olha, volto para falar do Egito com muito amor. É a minha terra maravilhosa, a terra da minha vida. Eu sou capaz de falar horas e horas e horas sobre o Egito aqui, curiosidades, cotidiano, o que é verdade, o que não é, como é. E antes da gente terminar, eu quero deixar um beijo aqui para as minhas meninas, a Nicole. Nicole, muita saudade de você. A Nicole agora, ela não pode estar com a gente nesse momento, ela está tocando um projeto aqui em São Paulo muito grande, ela está sem tempo, mas a gente espera você de volta no estúdio um dia. Uma aluna muito boa, uma boa professora, uma boa profissional, que a gente teve muito orgulho de acolher no nosso estúdio e também aprender bastante com ela, e ela nos ensinou muito, nós ensinamos muito a ela também, né? Simone, muito obrigada, muito obrigada. Simone é uma aluna online minha de Votuporanga, que está sempre presente comigo nos eventos, topa tudo. É uma mulher que sai 8 horas de viagem da cidade dela e chega na nossa casa para ensaiar. Chega lá de manhã, ensaia, vai embora. Selma, que já foi comigo para o Egito. A Selma, que é uma aluna também, que me deu todo o apoio agora, quando eu fui para a Coreia, ela foi comigo, me ajudou. Elaine, que é uma professora que trabalha com danças, como é que a gente pode dizer? Danças que são mais relaxantes, que agrega a dança do ventre, danças para mulheres, toca um projeto muito bonito chamado Pétalas aqui em São Paulo também. Zara, que está entrando aí agora, que é minha aluna há uns 10 anos já, é a minha aluna também, que quando eu vou fazer show, ela vai comigo, é minha aluna que me apoia bastante. Todas essas mulheres, Selminha, que estava aqui, que tem 76 anos, que é o nosso exemplo, é a nossa aluna mais madura. Ela dança, foi concorrer no mercado persa com 76 anos. A Selminha aí, ó. Selminha é o nosso grande exemplo. Deixar um beijo para essas mulheres maravilhosas. Selminha, o ano que vem todo o nosso estúdio está indo para o Festival do Mercosul na Argentina, na cidade de Puerto Iguaçu, que eu vou ter a honra de estar dando um workshop lá esse ano, sendo jurado e dançando. Ano que vem o estúdio vai para lá. Se você quiser já ir para o Cleópatra, Mercado Persa, já juntar tudo e Argentina, já cola. Cola no nosso estúdio, que a gente vai usar as coreografias para poder levar para esses 3 eventos grandes. E a Argentina não é tão caro como vocês estão pensando, tá? A gente entra por Foz do Iguaçu,
Foz do Iguaçu a gente atravessa a fronteira porque é bem no sul aqui da Argentina, fica bem mais fácil aí da gente adentrar, que é um festival também grande, de referência na cidade da Argentina, no país da Argentina, na cidade de Porto Iguaçu, e a gente vai levar um grupo aí. Fernanda, que estava aqui até agora também, que me ajudou a organizar o texto. A Adri também, que eu conheci lá no Festival da Argentina, que vai estar com a gente lá de Minas Gerais, aí, ó, a Adri. Quem mais aí, gente? A Selma. Essas pessoas todas que são muito especiais na minha vida, que às vezes eu não tenho muito tempo de conversar muito com elas e falar e estar junto, mas elas sabem que do meu jeito, da minha maneira, eu gosto muito delas e sou muito grata por tê-las na minha casa, porque todos os momentos difíceis que a gente passa, a gente sabe quem está do nosso lado de verdade, né? E essas mulheres sempre estão do meu lado aí. Simone é uma professora renomada também de Votuporanga. Quem estiver ali na região de Rio Preto, Votuporanga, pode procurar ela para fazer aula, porque eu dou meu selo para ela de aprovação. Tem a Franjinha, que não está aqui também, que é lá de Andradina. Todas essas mulheres aí maravilhosas. E nós juntas aí fazemos um exército de mulheres dançantes e felizes. Será que eu esqueci alguém, pelo amor de Deus? Alguém se pronuncia? Será que eu esqueci? Não, acho que não. Tá todo mundo aí. E, Carol, muito obrigada. Deus te abençoe muito por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com você o meu conhecimento. É muito importante para mim que as pessoas me conheçam fora dos vídeos, fora do Instagram, né? A Yasmin, cadê a Yasmin? Yasmin também, que é uma estudiosa, uma bailarina esforçada, faz muitas aulas, quer ser professora, uma bailarina também que a gente aí tá lapidando ela para que ela consiga viver os sonhos dela na dança, né? E é isso, é sobre isso, tá? Muito obrigada pelo canal, muito obrigada pelo espaço. Sua página é muito importante para nós bailarinas, para nós professoras, para nós que amamos a arte oriental, porque é uma coisa muito importante que você pontua, você divulga tudo sem fazer predileção a ninguém, sem fazer objeção a ninguém, sem fazer escolhas, sem panelinhas, sem nada. Você dá oportunidade para todas as pessoas, né, que gostam da dança. Nós precisávamos disso, de uma página que não segregasse ninguém, que não fizesse panelinha. E agradeço a você esse cuidado que você tem, todo esse trabalho de colocar vídeo, de falar de todo mundo. Amo o sorvete da Cairu, da sua cidade. Um dia eu vou voltar aí para tomar, que eu não podia deixar de falar isso. O mestiço, tá cá entre nós, tá? Não podia falar, vou no Vero Peso comer os negocinhos lá, tá? Porque eu já fui para sua cidade, mas a gente não se conhecia. E eu conversando com a Carol outro dia, eu falei, Carol, eu gosto do sorvete da Cairu, que é a coisa mais deliciosa que eu já tomei na vida. Quem for para as terras dela, vai nessa sorveteria. E é isso, as manas de Manaus que estão vindo, entendeu? As manas de Manaus que estão vindo, as manas de Goiás que estão vindo, as manas de todos os lugares, vamos nos encontrar no palco e ser muito felizes. Carol, e a gente te espera no seu momento, na sua hora, de braços abertos, de portas abertas para te receber aqui em São Paulo, na nossa casa. Muito obrigada, gente. O amor de vocês preenche meu coraçãozinho do Oriente. Muito obrigada também. Muito obrigada a Elaine Souza e Ilhossim. Muito obrigada, gente. Eu estou lendo aqui todos os comentários de vocês. Obrigada pelo carinho com a Paga, pelo reconhecimento pelo nosso trabalho. É um trabalho feito por amor, realmente, por amor à arte, porque move o coração da gente e traz um propósito maior para a vida. Então, é nisso que eu acredito. Obrigada, professora. Sua presença aqui foi muito importante. Você é muito importante para nós, para nossa arte. Lembre-se disso sempre. Tá bom? Obrigada. Marta, obrigada por ter ficado na nossa live. Marta, muito obrigada por ter sempre acompanha. Marta, seja bem-vinda. Vamos para o Cleópatra, mulher. Bora! Bora, gente. Obrigada, Simone. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? A gente nem perguntou se alguém quer perguntar alguma coisa. Né? Alguém tem alguma pergunta? Não, acho que não, né? Senão já tinham perguntado. O povo só tá afim de... O povo aqui do São Paulo só quer ficar encorujadinho e ouvir hoje. Ai, gente, eu desejo uma noite bem quentinha para vocês, que o frio passe. E
Até a nossa próxima Belly Live! Beijo, gente. Obrigada.